como a gente sempre começa aqui um pouco em cima desse tema, até para a gente dar uma aquecida aí, como que a literatura chegou para você, né? Como que ela bateu ali na sua porta e você falou, putz, daqui não saio mais. Olha, que pergunta boa. Bom, o que eu posso dizer, antes de mais nada, é que foi amor à primeira vista. Até curioso, eu demorei para ser alfabetizado. Eu fui uma das últimas crianças ali da minha escola a aprender a ler e escrever, mas assim que eu entendi como juntar as letras, eu escrevi um primeiro livro. Eu tinha, sei lá, 8 anos, eu estava escrevendo ali um primeiro livro com um colega da minha escola. Ele ia desenhar, eu ia escrever, a gente fez um primeiro livro, então foi amor à primeira vista. Mas quando a gente fala de literatura, para mim isso é muito maior do que os livros em si, né? Então os primeiros livros, Tico Tico do Fubá, Barulhinhos no Silêncio, aqueles livros da infância. Mas a minha família sempre foi muito de contar histórias, de sentar ali, comer uma pizza. E meu pai e minha mãe são muito bons de contar história. Então eu acho que a literatura chegou para mim, eles contando ali umas histórias ótimas deles. Maravilhoso. E que acabaram entrando nos livros, porque é uma delícia, né? Antes dos livros, então tem essa cultura familiar de entreter um ao outro, contando um bom caos, uma boa história. Sim. Aliás, você tocou num ponto ótimo, que é essa coisa da literatura, a literatura que não está nos livros, né? Que é essa literatura falada, essa literatura que a gente escuta, essa literatura das histórias, que muitas vezes vem dos livros e muitas vezes vai para os livros de uma outra forma, dependendo de quem está ouvindo aquilo, né? Exatamente. Faz todo sentido isso, e ainda mais que você teve essa experiência ali dentro de casa, essas histórias acabaram de alguma forma transformando esse Léo escritor hoje, eu imagino. Sim, me formando, né? Me formando, e claro, quando acabaram as histórias familiares, eu encontrei outras grandes histórias na literatura, nos clássicos, mas eu tenho afições que eu vou perseguindo, e uma delas foi a cultura oral. E é bem isso é literatura também para mim, isso é riquíssimo. No Brasil isso é riquíssimo, então eu já viajei muito pelo Brasil, de ônibus. Dos 20 aos 30 eu viajei para todo lugar que eu podia. Maravilhoso. De ônibus. E aí, por exemplo, quando eu estava em Dom Aquino, no Mato Grosso, perto de Rondonópolis, um rapaz elogiando o outro, falou assim, não, ele é um cara ótimo, contador de histórias. E eu achei demais o adjetivo, o elogio ser contador de histórias. Eu nunca vi alguém ser elogiado assim, Custódio é um cara ótimo, contador de histórias. Então, isso é muito rico. Isso a literatura bebe muito dessa fonte, e assim a literatura começa. Então eu adoro isso, eu tenho uma paixão por cultura oral que é riquíssimo no Brasil. Sim, sem dúvida. E essa coisa de viajar pelo Brasil e viajar de ônibus, né? Acho que aí de fato a gente sente o Brasil, de fato a gente sente as histórias do Brasil. Você deve ter ouvido muitas boas histórias durante esses 10 anos, eu imagino. Muitas. Não só no Brasil, né? Eu também. Todos os países da América Latina, do México ao Ushuaia, eu fui para todos os países. Legal. Por 10 anos eu fui para todos os lados e ia conversando o tempo inteiro, em portunhol, em espanhol, em português. E ouvi muito, vivi muito. Imagina. Então, eu espero um dia, inclusive, escrever sobre isso. E peguei muita carga, e você vai moldando, vai juntando com o que você vai lendo, e tudo isso vai virando a literatura. Muito legal.